trust is without borders. Let me walk upon the waters. Fala galera, tudo bem com vocês? Bênção demais estar aqui. A gente está aqui com o Felipe e eu creio que vai ser um bate-papo incrível. Obrigado por você que já está aí com a gente e eu quero pedir para você já compartilhar aí esse nosso bate-papo com seus amigos, nos seus grupos, com a galera da sua igreja. Eu creio que Deus ele vai compartilhar algo específico na sua vida a partir daquilo que o Felipe já viveu, aquilo que ele está vivendo, ou aquilo que Deus também tem compartilhado ao coração dele. Eu creio que de alguma forma isso vai servir para Deus ele trazer à tona algo que talvez ele já esteja falando contigo há muito tempo ou que ele vai começar a compartilhar na sua trajetória de vida. Então se conecta conosco, fica aí até o final desse bate-papo. Felipe, eu conheci ele agora recente, que a gente esteve no Rio de Janeiro ministrando com a escola e foi um privilégio mesmo conhecer ele. Então eu quero te convidar para estar aí conosco. Também quero reforçar para você se inscrever aí no nosso canal, você já ativar o sininho das notificações, que assim todo vídeo lançado no canal você já recebe aí uma notificação de que algo novo surgiu lá no canal. Então Deus te abençoe e eu quero dar início orando aqui para esse nosso bate-papo, para esse tempo e aí a gente dá essa continuidade. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida do Felipe, por essa disponibilidade dele estar aqui conversando conosco e obrigado por cada pessoa que já está conectado conosco, por aquelas que vão se conectar. Senhor, nós pedimos para que tudo que venha a ser falado aqui de alguma forma, Senhor, venha a ser absorvido por aqueles que estão assistindo e possa trazer uma aplicabilidade na vida de cada um de nós, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo e esteja na liderança de tudo que vai ser falado aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, Felipe, eu já quero começar dando início aí, cara, em você se apresentar, dizer da onde você é, aonde você está e quem é o Felipe. Queria que você já desse esse início aí conosco. Amém. Olá, pessoal. Eu me chamo Felipe, tenho 27 anos. Sou solteiro, faço parte da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus em Austin e sou aqui do Rio de Janeiro e é uma bênção estar aqui nessa live e compartilhar um pouco sobre o que Deus tem feito na minha vida e é sempre bom, né? Eu sempre fico feliz de compartilhar algo que Deus faz para a edificação de outras pessoas e aí já estou nessa caminhada aí faz um bom tempo no Evangelho, graças a Deus. Que legal, mano. E compartilha com a gente, Felipe, como que foi sua conversão, como que você encontrou Jesus? Sim, então, eu fui criado numa família cristã, é um privilégio ter essa criação, mas aí é aquilo, né? Você ser criado na família cristã não significa que você é cristão. Então, na minha adolescência, quando eu tomei a consciência, né, de quem era Jesus, por que eu estava indo para a igreja, né? Por que meus pais, no caso minha mãe, me levavam para a igreja? Eu tinha que reconhecer isso. Então, com 12 anos, eu tomei essa atitude, teve um culto que, né, a liderança chamou para aceitar Jesus, então eu fui lá. Mesmo indo minha vida toda na igreja, eu tive essa coragem, né, essa iniciativa de aceitar Jesus. E aí, desde então, eu tenho servido Ele, né, momentos de muitos altos e baixos, porque assim, nossa caminhada a gente pega experiência bastante com Deus, mas graças a Deus eu posso dizer que no sentido de desviar do Evangelho, eu não vivi isso, então, minha vida toda. Uau, que legal. E isso é um privilégio mesmo, né, cara? Igual você falou. Eu lembro, cara, que quando a gente se conheceu, você havia me dito que você esteve em um período em missões, né? E você esteve participando de uma escola. Compartilha com a gente aí como que foi para você isso, como que foi tomar essa decisão. Então, minha vida toda, aqueles que me conhecem, acho que você também percebeu isso, eu sou tímido. E aí eu era muito mais tímido ainda quando eu era mais novo.
Então eu tinha muita dificuldade de me expressar, até mesmo de falar sobre Jesus. E quando se tratava de chamado, né, eu ficava pensando, bom, o que eu posso fazer, né? Porque eu não tenho esse talento para falar em público, essas coisas, falar com as pessoas, né, ter iniciativa. E aí, quando se tratava de missões ainda, eu nunca tive, assim, o foco de fazer missões ou trabalhar com missões, porque era algo que eu sempre considerava muito extremista, porque eu sempre acompanhava o que acontecia com os missionários, né, principalmente portais de notícia como Portas Abertas, essas coisas. Então eu falava, poxa, que medo, Deus me livre de fazer parte disso. E aí é muito engraçado, né, que Deus, a vontade de Deus é soberana. E aí quando eu estava numa igreja que era a matriz, né, a matriz do campo que eu faço parte, e aí eu mudei para a igreja filial, e aí o meu pastor, ele é um pastor que é envolvido com missões, tem uma visão muito ampla com isso. E aí e a chama começou a despertar no meu coração, né, de missões. E eu pensei, de repente, né, isso é para mim também. E aí eu teve um culto que o pregador ele falou assim: quem quer ser missionário, vem aqui à frente. Aí ardeu aquilo no meu coração e eu falei para o Senhor: eu quero ser um missionário. E aí aquele medo que eu tinha de missões, de morrer, de sofrer e tudo, né, foi embora. E aí eventualmente eu comecei a envolver com os projetos da igreja e aí chegou missionários da Jocum lá, da organização Jovens com uma Missão. E aí eu pensei, caramba, que legal, eles falaram sobre a ETED, que é a Escola de Treinamento Discipulado. E eu falei, poxa, eu quero fazer parte disso. E quando eles falaram assim, ah, tá bom, é tantos dólares. Milhares de dólares no caso. Eu falei assim, opa, não dá pra mim não, que eu não tenho esse dinheiro. E eu já comecei a ficar negativo. E então, não sei, aí acho que não vai dar pra eu fazer isso não, muito caro. E aí, mas eu comecei a, né, ter desejo de fazer, eu comecei a levar isso em oração, Senhor, Senhor, eu quero fazer essa ETED, né? E aí o meu propósito era para fazer TED na Jocum do Uruguai, né, aqui pertinho do Brasil. E aí eu tava orando sobre isso, né, e Deus começou a falar comigo sobre isso, confirmando que era a vontade dele fazer, eu fazer essa TED. E aí, né, sendo da vontade dele, o dinheiro começou a vir, mas eu não fiz a TED no Uruguai. É muito engraçado que um pastor, né, russo veio aqui para o Brasil. No final de 2018 eu conheci ele, traduzi ele em algumas igrejas. Para quem não sabe, eu sou professor de inglês, então eu traduzi eles em algumas igrejas. E aí ele começou a falar sobre a Jocum lá na Rússia, a TED na Rússia. Aí eu pensei, poxa, no Uruguai já é caro, imagina na Rússia, que é mais longe ainda. Para quem não conhece, só assim, gente, eu sou muito. É algo que Deus me tratou ao longo dos anos, essa questão de ficar vendo o que está na minha mão, sabe? No caso, a minha limitação. E aí eu comecei a orar, Senhor, acho que eu não quero ir para o Uruguai mais, não, eu quero ir para a Rússia. E Deus confirmou, falei com o meu pastor apoiou, minha família apoiou. E Deus proveu, né? Proveu o dinheiro, proveu o passaporte, não tinha passaporte, proveu os documentos. E então consegui, em abril de 2019, ir para a Rússia para fazer a escola de treinamento discipulado na Jocum. E quanto tempo que você ficou lá? No total da ETED são 5 meses, mas eu não fiquei esses 5 meses na Rússia. Eu estive na Rússia e aí depois na parte teórica, né, que são 3 meses iniciais de teoria na ETED. Quando deu 2 meses lá na Rússia, a gente foi para a Armênia, em outro país ali perto, para fazer a última parte do teórico, mais um mês. E depois da Armênia, a gente foi fazer o prático que foi no Uzbequistão. No meu caso, minha equipe, nós fomos para o Uzbequistão e para o Cazaquistão. E depois a gente voltou para a Rússia, né, para concluir a ETED, e isso foi no total de 5 meses. Uau, que legal. E Felipe, compartilha com a gente, cara,
qual que foi uma experiência marcante que você teve lá, assim, cara, que você disse, né, que você tomou essa decisão, né, cara, quando veio o pastor, e aí também quando convidaram quem queria ser missionário for lá pra frente, você se posicionou pra isso, né, cara? E qual foi uma experiência que você teve lá que é como se você entendesse que você estava no lugar certo, fazendo a coisa certa? Então, quando eu cheguei lá, né, começamos a aprender e tudo, e aí tivemos alguma experiência de evangelismo, só que era um evangelismo bem estratégico, porque nesses países não se pode pregar o evangelho assim abertamente. E quando eu comecei a compartilhar, né, com jovens na rua, e aí é nítido eu mostrar que sou estrangeiro lá no caso na Rússia, esses países, por uma questão, né, de etnia. E aí os povos lá ficavam curiosos para falar comigo e eu aproveitava essa oportunidade para compartilhar o evangelho. E quando eu vi, né, jovens, pessoas, até mesmo ateus, reconhecendo Jesus, aí eu pensei, caramba, eu não quero nunca mais deixar de fazer isso na minha vida. Uau! Então, essa é uma das experiências muito marcantes que eu tive também. Lá são várias experiências, mas quando eu vi que eu estava fazendo o que os apóstolos faziam, né, em Atos, que é o decorrer da Bíblia, eu falei, poxa, Senhor, nunca mais quero deixar de falar do teu nome, não só para estrangeiro, mas onde eu estiver. Uau! E galera, você que está aí com a gente aí assistindo, né? Assim como o Felipe falou, né, sobre a timidez dele, a gente ouve muito, Felipe, muito assim, né? Ah, mas eu não posso ministrar porque eu sou tímido, eu não posso fazer isso porque eu tenho vergonha, né? E, cara, justamente esse nosso tempo de hoje, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, né? Dois detalhes, você falou que era muito tímido, né? E você também já compartilhou com a gente sobre que você tem a escola de inglês, é professor de inglês, né? Então, cara, quem sendo tão tímido, como que a gente pode fazer para vencer essa timidez e viver os planos de Deus na nossa vida? Então, no meu caso, né, e aí eu pego como exemplo, eu começava a andar com pessoas que já tinham uma experiência na obra de Deus, assim, experiência no falar, experiência, né, em se comunicar, porque você acaba por tabela, né, fazendo parte daquilo, se comunicando com as pessoas, e daí então chega um momento que você se torna independente, digamos assim. No meu caso, começou a surgir a oportunidade de pregar, e aí eu não entendia, caramba, Senhor, como é que eu vou pregar? E a primeira vez que eu preguei, não foi nem na minha língua materna, português, foi em inglês. Pô, Foi aqui no Brasil ainda. Primeira vez que eu preguei na vida foi em inglês, aqui no Brasil. E aí eu comecei a ver a mão de Deus, porque surgiu muitas oportunidades para pregar. E eu ficava muito nervoso de início, mas aí com o tempo o Espírito Santo foi trabalhando. Eu acho que o mais importante em relação à timidez é você não dizer não para Deus. Por mais tímido, né, que nós sejamos, por mais tímido que vocês sejam, não diga não quando Deus chama, porque Deus vê um potencial em nós que nós mesmos não vemos naquele momento. Então foi isso que aconteceu comigo. E aí eu tinha uma outra profissão, que era administração. Não tinha intenção de ser professor de inglês ou algo do tipo, mas aí começamos a ter esse projeto de ensinar inglês na igreja e eu comecei a me envolver, né, lecionar o idioma inglês e tudo isso foi me desenvolvendo cada vez mais em falar em público. E aí eu decidi mudar a minha profissão também de administrador para professor de inglês. E eu acho que isso contribuiu bastante também, assim, foi tudo Deus abrindo oportunidade para eu me desenvolver. E eu volto a refrisar, se eu tivesse dito não, porque não tem uma fórmula mágica, se eu tivesse dito não para Deus, eu teria perdido a oportunidade de desenvolvimento que Deus estava me dando. Então é importante dizer sim, por mais que fica tremendo o microfone lá no início, em público, mas Deus vai garantir, o Espírito Santo garante o que a gente tem que falar na hora. uau! E você acha, Felipe, então que, cara, todo mundo que caminha com Jesus, ele consegue vencer a timidez?
Com certeza, com certeza. Se vocês fossem na minha igreja, até meu pastor fala, Felipe, eu pensava que você era mudo, porque você não falava nada, eu não falava nada mesmo. E aí, é, eu me uso como exemplo, né, porque foi algo bem pessoal para mim, né, de que dá para vencer sim a timidez, dá para se desenvolver. Não é de um dia para o outro, né, é uma questão de processo, você vai se desenvolvendo. E aí eu acho que o problema não é nem ser tímido propriamente, o problema é quando isso se torna algo extremo, chega na covardia, sabe? E não querer fazer a obra de Deus, e não querer fazer o que Deus está pedindo, porque você, né, é tímido. Então, por mais que você seja uma pessoa tímida, mas você está atendendo o chamado que Deus tem para você, eu acho super válido. Até porque hoje em dia eu não sou aquela pessoa extrovertida, mas o que Deus manda fazer, eu faço. Uau! Você lembra de alguma experiência assim que você teve antes de você viver essa fase que você está vivendo, né, de superar a timidez, que Deus te compartilhou algo e você não fez, e hoje você lembra e fala assim, cara, eu tinha certeza que era Deus e a timidez me atrapalhou de fazer. Sim, antigamente, né, Deus me dava muitas oportunidades de compartilhar mesmo o evangelho, bem antes de eu fazer TED e tudo. E eu tinha vergonha do que as pessoas iam achar, sabe? Porque eu já tinha dificuldade em relação a conversar, puxar assunto e tudo. E aí imagina você puxar assunto e falar de Deus, né, que as pessoas consideram que você está falando de religião, essas coisas, e pensa que, né, começa a achar que você é chato e tudo. Então, teve momentos que eu falava, caramba, Senhor, me perdoe por me acovardar. É por isso que esse é o problema, quando se torna covardia. E aí, mas, né, a gente sabe que Deus é misericordioso. E desde então, Deus tirou isso de mim, sabe? Mas, assim, eu digo momentos que eu poderia ter compartilhado o Evangelho, eu poderia ter feito mais antigamente na obra do Senhor, mas não fiz por uma questão de timidez. Uau! Eu gosto muito quando você compartilha sobre isso, porque eu também, eu lembro assim que quando eu fui começar assim a compartilhar assim, e ainda hoje, ainda sempre quando eu vou ministrar algo assim, sempre me dá um frio na barriga, um nervosismo, mas lá no início era algo que eu não conseguia ter o domínio, né, de conseguir superar e poder compartilhar assim, né, e, e algo que eu acho muito legal que você falou, é que, cara, mesmo com medo, com vergonha, sendo tímido, olhar para o que Deus falou e obedecer. E aí a gente vivia aquela palavra que diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, né? Sim, E eu acho que o maior desafio é esse, né? Para você que está aí assistindo, eu acho que o maior desafio é você ouvir o que Deus tem para você e você se posicionar e fazer. Independente do muro da vergonha, da timidez, independente da barreira que você está levantando, tenta ultrapassar isso, porque eu creio que o Felipe deve ter muitas experiências. Depois que você faz isso, o quanto que você vai vendo de que Deus vai realizando, de que Deus vai fazendo a partir da sua vida, e você vai deixando de lado aos poucos daí a timidez. Eu acho que é interessante a gente falar, né, Felipe, que não tem, como você falou, não tem uma fórmula sim. que hoje eu sou tímido e daí semana que vem já vou estar fazendo de tudo. Pois é um processo. E a gente tem que viver esse processo, né? Uhum. E Felipe, compartilha com a gente, cara, quais são os projetos que você está envolvido hoje? Fala pra gente um pouco mais como foi para você se tornar professor de inglês. Quais são esses projetos que hoje Deus tem te chamado a fazer parte? Então, desde o momento que eu comecei a ensinar inglês, eu decidi que eu queria usar esse talento para a obra de Deus. E aí eu me lembro que hoje eu ainda oro a Deus sobre isso, sobre essa questão de usar o inglês para a obra dele. É porque o inglês é uma língua mundial, isso é uma estratégia muito boa para você alcançar vidas. Então, quando eu estava até na ETED, na Rússia, um pastor que nem me conhecia, eu estava num culto que era todo em russo, eu nem não estava entendendo nada. Tinha um tradutor lá que é complicado quando você está
no culto transcultural, né? Você fica perdido. E eu não tava entendendo nada que estava sendo falado no culto. E aí, só que meus companheiros, né, da ITED, eles sabiam esse meu desejo, né, esse meu foco eles sabiam que eu tinha feito aqui no Brasil, a questão do inglês, sabiam que eu queria fazer isso também, né, na obra do Senhor. E aí o pastor estava pregando lá, né, e do nada o pastor falou um negócio lá e falou assim: caramba, Felipe, você não sabe o que ele falou agora. E eu orando a Deus sobre isso, né, ele falou, o tradutor lá, no caso, falou para mim. Ele falou que Deus vai usar uma pessoa aqui para usar o inglês para a obra dele. Aquilo ali foi uma Uau! confirmação de Deus para mim. O pastor não me conhecia, tava tudo em russo, eu não tava sabendo nada que a pregação tava falando, mas quando chegou nesse assunto, meus colegas falaram comigo sobre isso, porque sabiam essa chama no meu coração, e o pastor, a gente não conhecia o pastor nem nada, e que ele foi uma confirmação de Deus. E aí o projeto que a gente tem hoje se chama English Community, que é a comunidade de inglês, comunidade inglesa, onde a gente ensina inglês nas igrejas parceiras conosco. E aí na nossa apostila a gente sempre coloca textos da Bíblia em inglês, para os alunos lerem, aprender também desses textos. E a gente também promove cultos bilíngues, né, em português e inglês. E nesses cultos bilíngues, muitos alunos têm se desenvolvido, alunos pregando em outro Uau! idioma, pregando em inglês. Tem alunos pregando pela primeira vez, mas em inglês, não é nem em português. Então, isso é Uau! muito lindo de ver, as vidas sendo desenvolvidas. E aí, cada vez mais eu tô me equipando, assim, porque eu sei que Deus ainda tem mais para fazer através disso na minha vida. E a sua escola é o que? Ela é só presencial? Ela é online? Ela é online e presencial. E aí, por mais que seja um projeto, né, cristão, digamos assim, a gente não faz distinção de aluno. Então, aluno cristão, não cristão, pode vir ter aula conosco, até porque a gente quer alcançar, né, as vidas aí no mundo. Sim. E, e para quem está assistindo aí, como que ele poderia fazer para se conectar com essa escola, contigo, indicar a sua escola, né? Como que seria algo prático para ele fazer? A gente tem um perfil no Instagram, então se chama English Community, é em inglês, né? Mas vocês colocarem lá english.community.br, vocês conseguem achar o nosso perfil. E lá você vai ver um pouco do que a gente tem feito, que a gente posta vídeos, IGTV, das lives que a gente faz de cultos bilíngues e tudo, fotos das turmas. Aí vocês podem estar dando uma olhada lá e também entrar em contato com a gente na mensagem, no Instagram também. Show, mano. E galera, eu tava falando com o Felipe agora há pouco aqui, né, que ele teve ministrando na IBD, né, na igreja dele, e a palavra bênção demais mesmo, e eu fico muito feliz assim, Felipe, de ouvir você compartilhar sobre esse superar a timidez, esse processo que foi, né, cara, e compartilha conosco aí, cara, como que, quais são o que Deus tem compartilhado com você, que você possa falar pra gente em um futuro próximo, ou quais os projetos que você quer estar conectado, né, nesses próximos meses ou ano. Uhum. Atualmente eu estou fazendo parte de um projeto também, onde a gente conscientiza as pessoas que elas podem fazer missão, não só, né, em questão de você largar tudo e ir para outros países, mas onde elas estiverem, no local de trabalho, né, na faculdade, na instituição de ensino, enfim, para as pessoas se conscientizarem. Então, uma das coisas que Deus tem me chamado para fazer, além de evangelizar, é também desenvolver o povo dele, seja no ensino da palavra, através de aulas da EBD ou projetos também missionários. E aí, atualmente eu estou, né, Deus tem me dado certas oportunidades de capacitação profissional para futuramente eu conseguir oportunidades, né, no exterior em relação a missões. Então, eu digamos que eu estou num processo de desenvolvimento para o que Deus vai ter para o futuro. E aí é interessante porque quando se tratava de pregar a palavra ou do tipo de uma maneira formal,
né? Ensinar EBD, ensinar a palavra de Deus. Eu pensava, poxa, como é que uma pessoa consegue ficar meia hora, uma hora falando? Eu falo aqui 5 minutos, não tem mais nada para falar. Antigamente eu pensava assim. E aí hoje, dependendo da situação, se deixar, eu falo uma hora ou mais. Então, é tudo Deus. Que legal, cara, que legal. E eu me lembro que a gente, quando a gente se conheceu, né, a gente tava compartilhando, né, cara, e você, a gente fez aqui um bate-papo com a Rebeca também, né, e você também conhece ela, né, cara. Você esteve lá na Rússia, né, eu queria que você compartilhasse conosco, para você, qual o maior desafio, cara, de pregar o evangelho em um país onde não dá muita acessibilidade para você falar abertamente do evangelho, né? Uhum. Olha, muito difícil esse desafio, assim, porque como foi minha primeira experiência internacional, para mim o mundo era Brasil, né? Até mesmo tendo internet, tudo, mas eu nunca tive essa imersão numa cultura diferente. Então, aqui a gente faz culto ao ar livre, algo do tipo, entrega folhetos, essas coisas. Mas lá não era bem assim, lá tinha que ser bem sutil, você tinha que ser muito, algo bem pessoal, você puxar assunto com as pessoas na rua, algo do tipo, não era assim, questão de você entregar folheto e tudo, fazer um culto ao ar livre, né? Convidar as pessoas para ir para a igreja. Então, foi um desafio para mim no início, porque, né, dava um certo receio, poxa, como é que eu ajo? Porque eu pensava assim, quando a gente ia pro evangelismo, será que tem problema se eu fizer tal coisa? Será que eu vou ser preso? Será que vai dar problema com a minha liderança se eu fizer tal coisa? Né, porque às vezes eu queria convidar a pessoa também até para ir pro culto, essas coisas que a gente ia na igreja também. Então eu tive que tomar bastante cuidado. E aí eu lembro de uma experiência também que quando a gente foi para Armênia, a gente teve que atravessar a fronteira. E aí eu fui parado, eu e mais duas meninas fomos parados. E a gente passou por um interrogatório de 2 horas na fronteira da Rússia Nossa. com a Armênia. E aí o oficial, né, perguntou tudo quanto é tipo de coisa. E eu pensei na hora, eu sou cristão, eu não vou negar o nome do Senhor Jesus, eu não vou mentir. Se ele tiver que perguntar as coisas aqui, né, eu já tava ali preparado para ser preso, deportado, sei lá. Mas graças a Deus deu tudo certo na fronteira. Depois de 2 horas, né, dele fazendo pergunta, a gente pôde seguir viagem para Armênia. Uau, que legal. Aventuras com Jesus, com Jesus, né? Sim. É, você compartilhou, né, cara, que você foi para a igreja filial da igreja sede, né, qual eu tive o privilégio em conhecer, né, e o seu pastor, um pastor muito missionário, assim, né, a visão da igreja era essa. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, Felipe, para quem está nos assistindo, talvez faça parte de uma igreja que não tenha um pastor assim, que tenha esse olhar tão missionário para a caminhada da sua igreja, né? E eu queria que Uhum. você enfatizasse qual é a forma que essa pessoa podia estar caminhando, ou o processo que ela pode se permitir a viver, para ela mesmo assim viver aquilo que Deus tem chamado ela para viver em missões. Assim, primeiro, o nosso chamado, ele depende estritamente de Deus. Então, se Deus te chamou para algo, ele vai prover o meio, o caminho, né, a possibilidade, por mais que as pessoas ao nosso redor tenham uma visão diferente. Eu sempre recomendo, assim, eu tive sorte de ter um pastor na verdade, de que apoia bastante missões e tudo. Mas eu também conheço pessoas que não têm muito essa sorte, tem um pastor que não tem muito essa visão. E aí, primeiro eu recomendo a pessoa a orar, né, entregar isso na mão de Deus, quando ela tem um chamado, mas não tem o apoio da liderança. Segundo, eu não oriento a pessoa a ficar em rebeldia com a liderança, assim, porque também isso não é bíblico, né? Você querer fazer as coisas sozinho, não é chegar, vou fazer e pronto, acabou. Eu creio que na oração, porque tem vezes que Deus quer usar você para trazer essa nova visão para a sua igreja local, né? Às vezes você é essa ferramenta, e aí por você ser essa ferramenta vai ser difícil, porque você que está abrindo o caminho, digamos assim, né? Então, às vezes a pessoa, vou mudar de igreja, mas será que isso é o que Deus quer? Às vezes Deus quer usar você aí nessa igreja para mudar a visão da igreja,
para que ele possa fazer muito mais. Então, assim, recomendo que sempre ouça a voz de Deus, o que que Deus quer fazer em relação a isso, em relação à dificuldade, porque Deus não está limitado, né, à mão humana, Deus não está limitado em nenhuma situação, então ele vai prover o caminho, ele vai te dizer o que que você tem que fazer quando você passa por isso. Uau, show. Eu gosto muito de uma frase, Felipe, que diz, né? Ser missionário é você fazer aqui o que você vai fazer lá. Sim. Independente do país onde Deus tem compartilhado com quem está nos assistindo, né? Ou algum desejo de ir para missões em tempo integral, fazer parte de uma escola em relação a isso, né? Se apegue a você servir a sua igreja. Deus ele te Uhum. chama primeiro para você servir o lugar onde você está. E e um privilégio é você estar onde você está, né, Felipe? É a gente estar na nossa igreja, partilhando com os nossos irmãos e podendo viver aquilo que é o nosso chamado. Eu gostei muito que você disse que talvez Deus nos chamou para ser essa primeira ferramenta nessa área de Uhum. missões na nossa igreja. E só seremos se a gente estar em obediência com a nossa liderança, o nosso pastor, e continuar realizando aquilo que Deus está compartilhando ao nosso coração, né? Sim. Eu queria que... Sim. Pode falar. Eu até pego, no meu caso, assim, a minha igreja hoje é uma igreja bastante missionária, mas teve alguém que mudou essa visão da igreja. Geralmente essas pessoas que têm mais trabalho, né? Porque tá ali construindo toda a base e aí hoje eu desfruto de algo que alguém, né, plantou lá no tempos atrás. Então, eu acho que é um privilégio quando Deus também chama a gente para plantar algo, para que outras gerações também vão desfrutar disso. Uau, que legal. Cara, eu queria que você também falasse, Felipe. Essa última semana eu recebi, interessante que eu recebi bastante pessoas compartilhando sobre que tinha recebido um convite para pregar na sua igreja, mas estava justamente com vergonha e não sabia o que falar, que preparava, daí todo fim de semana, antes de chegar o domingo de compartilhar, cancelava com o pastor porque e achava que não ia conseguir ministrar. E eu queria que você compartilhasse, cara, algo para essa galera que talvez Deus já está chamando para algo, mas ela não está indo, ela está travada ou ela não quer ir. O que, que ela poderia fazer? Ou o que, que você pode compartilhar com a gente em relação a isso? Isso é muito interessante, que isso me lembra a mim também, no início, quando eu começava a receber proposta para pregar, e até quando eu já tinha começado já a pregar, eu não cancelava, mas eu falava assim, Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, porque eu ficava nervoso, assim, então eu pedia a Deus para cancelar, só que Deus não cancelava. Porque eu pensava, e aí é muito interessante porque quando se trata de timidez, você pensa, poxa, será que vai ser bom? Será que eu vou falar bem? Será que as pessoas vão gostar de me ouvir? Ou algo do tipo. E aí quando chegava, né, no momento de pregar e eu via como é que Deus agia, eu pensava, não tinha nada de mim ali, não tem nada a ver com o que eu posso, com o que eu não posso, mas tudo tinha a ver com o que o Espírito Santo faz. Então, eu sempre oriento, né, para vocês confiar no Espírito Santo, porque por mais que porque quando a gente vai pregar, tá preparando, você treina, né, de repente você treina como você vai falar e tudo, mas quando chega na hora, às vezes não vai sair nada conforme você treinou, vai sair conforme o Espírito Santo quer. Ele, embora ele te dê a mensagem, mas confie que ele te usa. E aí, não cancele, não cancele essa proposta, porque a oportunidade vai e vem, né? Então, aproveita a oportunidade que Deus está te dando e aí, eventualmente, você vai cada vez mais se desenvolver e confia de que esse momento, né, de extremo nervosismo, extrema timidez, isso passa com o tempo. Só faz o que Deus está mandando. Uau! É isso aí, galera, ouviu? Só faz o que Deus está mandando. O Sim, nosso papel é obedecer a Ele, né? sim, confiar que ninguém tá ali para julgar você, ninguém tá ali para julgar
enfim, sua pregação, o jeito que você fala e tudo. Todos nós somos irmãos em Cristo, cada um, né, sua forma única de falar, de compartilhar. E até mesmo aqueles que são mais extrovertidos, eu tenho amigos assim, ficam nervosíssimos quando pegam no microfone. Então não é uma questão também de ser tímido ou não ser tímido, mas de desenvolver também o que Deus tem para você. Sim, que show, mano, que show mesmo. Felipe, tudo aquilo que a gente falou, cara, que a gente compartilhou, quem está nos assistindo agora, como que ele pode contribuir, cara, na sua vida, nesses projetos que você compartilhou? De que forma que ele pode ajudar para que isso de fato aconteça? Então, eu peço muita oração, porque eu estou numa fase de, como eu disse, de preparo, né, para o que Deus tem para mim eventualmente. Não que eu não esteja fazendo nada agora, mas eu digo assim, em relação ao futuro. E eu peço oração para que a minha ansiedade não atrapalhe o ouvir a voz de Deus de forma de como Ele quer que eu aja em certas situações e certos planos. Então, assim, porque a ansiedade vem bastante, e aí eu sempre oro para Deus não deixar eu querer, né, fazer algo que não é para eu fazer. Então eu peço oração para os irmãos para, né, me ajudar, para Deus me ajudar nesse sentido, para eu ter clareza em tudo que eu for fazer em relação ao futuro na obra dele. Amém, Jesus. E o Felipe, como eu disse, eu conheci ele nessa viagem para o Rio, né, para a gente compartilhar os treinamentos da escola. E, cara, foi uma bênção conhecer você mesmo, ver o seu coração tão disponível assim, desejando servir a Deus com as ferramentas que Ele tem te dado, né, cara? E você se desenvolvendo em relação a isso. E, cara, muito top o nosso bate-papo hoje, porque para mim, assim, cara, me traz assim a clareza de que todos nós que fazemos parte de uma igreja, que estamos caminhando com Jesus, nós podemos vencer os nossos desafios, as nossas barreiras, seja ela timidez, vergonha, medo, para viver aquilo que Deus nos chamou para viver, né, cara? É muito bacana ouvir você compartilhar sobre ter ido fazer a ETED, né, cara, como você falou. Creio que tem uma galera aí também, né, acompanhando aí do Rio, né, cara, tudo que você tá compartilhando. E eu queria, cara, que para esse término desse nosso bate-papo, que você deixasse uma mensagem pra gente, cara, que você compartilhasse algo aí com o pessoal que tá assistindo, algo, deixasse uma mensagem pra gente aí que você deseja. Sim, recentemente eu estava meditando em relação à paternidade de Deus, e eu não lembro agora onde está esse versículo, mas tem um versículo que diz que Deus nos adotou, né? E aí quando se fala de adoção, é quando, no caso, o casal escolhe lá a criança que ela quer, né, para eles, né? Quando a gente fala de adoção, assim, no sentido legal. E aí, muito interessante esse fato de que Deus não só nos criou, mas como nos adotou, ou seja, Ele nos escolheu. E aí, para a gente saber que nós somos especiais para Deus, do jeito que nós somos, todos nós somos diferentes, e para a gente parar de dar ouvidos, né, à voz do inimigo de que nós não somos especiais, nós não podemos, ou a nossa carne, a nossa limitação, ou tudo, mas confiar de que se Deus nos criou, se Deus nos adotou, né, significa que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai dar o melhor dele para nós, né, porque Deus é Pai, Deus é Mãe, né, e somos os seus filhos. E aí eu deixo essa mensagem para vocês: Deus é o vosso Pai, Deus está cuidando de vocês, né, por mais difícil que esteja o momento da sua vida, mas para confiar na paternidade do Senhor. Amém, mano, amém. Muito obrigado, cara. Eu queria pedir para você, Felipe, que você pudesse estar orando para a gente finalizar esse tempo, pode ser? Pode ser. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, por essa live. Eu oro para que isso venha a ser edificante na vida de cada um aqui que esteve nos assistindo, Senhor, nos ouvindo, Pai. Eu oro para que eles possam viver, Senhor, viver o sobrenatural naturalmente, Senhor, viver
o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um, que eles possam sempre confiar em Ti, Senhor. Sempre estar sensível à Sua voz, Senhor, e oro para que eles possam ignorar também a voz do inimigo, Senhor. Então, oro para que o Senhor vai desenvolvendo os tímidos aqui, desenvolva cada um que está em dúvida em relação ao chamado. Eu oro para que o Senhor traga clareza para o que o Senhor tem para cada um, Pai. Em nome de Jesus, que eles não venham ver a limitação dele, mas que eles venham ver que o Senhor é o Deus do impossível. Então, obrigado por essa live, por esse momento juntos, Senhor. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Felipe, cara, muito obrigado por esse nosso bate-papo. Obrigado Eu que agradeço. por enriquecer, cara, esse tempo aí conosco. Lindo ver tudo que Deus fez e ainda vai fazer na sua vida, né, cara? Tudo que você está envolvido. Que Deus abençoe grandemente a escola, todos os projetos. Também deixo aqui meu abraço, né, para Esvitilana, para o Oséias aí, né, e toda a sua família, para Carla. Também aí deixo meu abraço para o pastor Misael, né, que foram as pessoas que deram, que me permitiram também conhecer vocês, né, galera da Marileia, a galera da sede. Foi muito bênção estar com vocês e obrigado por você estar conosco aí nesse bate-papo aí. Eu que agradeço, Elias. Muito obrigado. É legal, né, que a obra do Senhor nos traz amigos para a vida toda. Então, obrigado aí por essa oportunidade de estar aqui com você, com vocês todos aqui também. Amém, Jesus, mano. Deus abençoe. Galera, um abração para todos vocês aí. Se inscreva aí no nosso canal, compartilha esse bate-papo aí maravilhoso com a sua galera, com quem não pôde estar conosco aqui, já compartilha nos seus grupos, ativa aí o sininho das notificações e muito bênção ter você aqui conosco hoje. Deus te abençoe poderosamente. Amém, Felipão? Deus Amém. abençoe, cara. Tamo junto. Deus abençoe.